Hoje, em mais uma entrevista aqui no canal, tenho a honra de receber Theo Benjamin, autor do livro Outro Patamar. Theo conheceu o Maracanã no empate em 0-0 entre Flamengo e União São João de Araras e soube ali que seria sua segunda casa. Sobreviveu ao time de 2005 e teve a sorte de inventar os feitos de 2019. Theo diz que futebol se estuda, se aprende e quanto mais entendemos o jogo, mais sabemos aproveitar dele. Fala, Theo, beleza? Poderia dizer como você chegou até a era das análises, antes mesmo de ter a ideia de fazer o livro Outro Patamar? Fala, Leonardo. Boa noite, pessoal. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que cada um vai estar assistindo. Cara, eu, na verdade, acho que sempre gostei, desde que eu comecei a assistir futebol, com, sei lá, 8 anos de idade, gostei de entender o jogo, né? Gostei de estudar o jogo, de consumir conteúdos que me fizessem compreender melhor aquilo que eu estava assistindo. E comecei a escrever meio de bobeira, na verdade. Comecei a escrever mais para organizar os meus próprios pensamentos. Eu tenho muito essa onda, né? Essa vontade, esse desejo em muitas coisas que eu faço. Eu paro para escrever ou para organizar uma apresentação, quando eu estou estudando para alguma coisa, porque eu acho útil também como ferramenta de estudo, né? E aí comecei a escrever lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, e mais ou menos em 2016 eu comecei a escrever para um site chamado Mundo Rubro Negro. E ali eu tinha a possibilidade de entrar no site, de publicar meus textos, mas eu fazia isso de maneira inconsistente, né? Então eu fazia um texto hoje, outro 2 meses depois, um outro 2 dias depois, um outro 2 semanas depois, outro 2 meses depois de novo. Isso até mais ou menos 2009, 2019, quando eu decidi realmente mergulhar e colocar esse conhecimento à prova e escrever de maneira mais consistente sobre esse tema. Você faz fios no Twitter, né? Também fez parte de uma página no Flamengo, como você explicou. E hoje, além das redes sociais, você tem a campanha no Catarse. E também faz transmissão online no Telegram. Como é criar conteúdo de futebol, porém, mais precisamente falando de tática, que é um debate que cresceu muito de 2018 para cá? Tem muitas facetas, né? É difícil resumir, eu acho, em uma palavra ou em uma frase. É muito gostoso, assim, é muito prazeroso para mim, interessante, porque me coloca o tempo inteiro para pensar, sabe? Me desafia muito num assunto que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonado. Então, é um negócio que eu gosto de fazer. Por outro lado, é muito desafiador, porque a gente sabe que não é o tipo de conteúdo que as pessoas estão acostumadas necessariamente a consumir, o tipo de conteúdo que mais se valoriza, né, na nossa maneira de cobrir o futebol, especialmente na mídia tradicional. Então, tem gente que não entende muito bem. Aí, quando eu digo não entende, não é que lê e não tem a capacidade de compreender aquilo que eu ou outra pessoa está tentando explicar. Mas é no sentido, nem entende o porquê aquilo ali faz sentido ou precisa ser dito, etc. e tal. Então, tem esse desafio, acho que, de desbravar um novo nicho, né? Um caminho que não está muito claro para todo mundo. E, além disso, acho que é mega desafiador do ponto de vista até mesmo financeiro da coisa, né? Como a gente cria conteúdo e é remunerado por esse conteúdo e transforma isso num trabalho, acho que é parte do que eu e outras pessoas temos debatido e nos debruçado para imaginar maneiras, estratégias para criar esse conteúdo de uma maneira profissional. Bem legal. O futebol assim, passa por inovações, né? E hoje a gente tem uns debates muito bons sobre 3 zagueiros, o defensor que constrói, o lateral, linha de 4, linha de 5, pontas invertidos. Como você acompanha essa evolução? E se você acredita que depois da Eurocopa, os clubes vão tentar jogar igual as seleções? Eu tendo a achar que normalmente torneios de seleções acabam escancarando tendências que a gente vê acontecendo no futebol de clubes, né? Eu tendo a imaginar que, pelo fato das seleções não jogarem sempre, não se encontrarem sempre, quando se encontram para os torneios tem pouquíssima possibilidade de treinamento, os jogos de seleção tendem a ser mais conservadores, tendem a ser
enfim, até mesmo mais fechados, sabe, mais simplórios do ponto de vista tático, muitas vezes. Então eu acho que o trabalho de exploração, de inovação, de construir coisas novas, na maior parte das vezes acontece dentro dos clubes e aí é transportado para as seleções. Então eu acho que as Copas do Mundo, as Eurocopas da vida, são ótimas para a gente entender as tendências do futebol mundial, mas não que elas lancem tendências, e sim que elas retratam as tendências do momento. Mas, claro, tem certas coisas que podem aparecer nesses torneios como novas tendências, né? Ou aparecerem pela primeira vez, ou capturarem alguma coisa que está prestes a acontecer e acabam acontecendo rapidamente nas seleções. A gente pode citar, por exemplo, nessa Eurocopa, os ala esquerdo no 3-4-3 destros, né? A gente tem várias seleções, tem jogadores, várias seleções usando 3-4-3, que já é, entre aspas, uma novidade em relação ao que a gente vinha vendo nos últimos anos. E em várias dessas seleções, o jogador que joga na ala esquerda é destro, o que não é uma coisa tão comum. Quero ver se os clubes vão pegar isso, mas pode ser também que isso tenha acontecido menos por tendência e mais por necessidade daquelas seleções específicas. Não tem um jogador canhoto suficientemente bom para jogar aqui, ser titular da seleção, então vamos botar um destro, e aí por acaso isso aconteceu com várias seleções, pelo fato de ter mais jogadores destros do que canhotos, né? Ou mais pessoas destras do que canhotas na vida como um todo. Então eu acho que é legal acompanhar, é interessante acompanhar o futebol de seleções nesses grandes torneios, porque ele ajuda a entender as tendências, mas eu não acho tanto assim que as tendências costumam ser lançadas ali. Pode ser que na Eurocopa a gente esteja vendo algumas tendências aparecendo que, enfim, que vão ser replicadas nos clubes depois, aí só o tempo dirá. E como eu costumo acompanhar, cara, assim, eu, de maneira geral, né, ou melhor, no dia a dia, eu acompanho muito mais o Campeonato Brasileiro do que outros campeonatos, então assisto muito jogo e consumo muito conteúdo sobre futebol, assim, tento ler muito, ouvir podcasts, vídeos no YouTube, ler outras análises para me manter atualizado, mas eu acho que o principal é manter uma mente ativa de exploração no jogo, né? Então toda partida que eu assisto, em todos os momentos do meu dia, basicamente, eu estou refletindo sobre alguma coisa relacionada ao jogo e as evoluções, e essas novidades, e o porquê delas. E quando, por exemplo, tem uma coisa que todos os times começam a fazer e que para mim não é muito óbvio por que aquilo é uma vantagem, né? Na maioria das vezes, quando times começam, sei lá, a usar uma jogada na bola parada, eu consigo entender rapidamente o porquê daquela jogada estar sendo tentada, mas algumas vezes não. Algumas vezes eu olho e falo, cara, eu não vejo uma vantagem muito óbvia nisso. E aí busco conversar com outras pessoas, busco conteúdo sobre o assunto para me aprofundar. Entrou no assunto do Flamengo. Você observa a temporada do ano de 2021, o que você vem gostando, o que você acha que precisa ser ajustado. O time do Rogério Ceni, em relação ao estadual, parou de levar muitos gols, principalmente na jogada aérea. Mas é uma equipe que segue desperdiçando muitas oportunidades. E dependendo de alguns momentos da partida, não é mais aquele time dominante de antes. Cara, eu acho que a temporada de 2021 do Flamengo, ela é de oscilação de maneira geral. Eu acho que, assim, o início do trabalho do Rogério Ceni foi muito ruim mesmo, e ele iniciou uma volta por cima, mas por incrível que pareça, ele não deu uma volta por cima para ser campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro em meio a uma volta por cima. Então acho que foi campeão com muitos méritos. Acho que a reta final do Campeonato Brasileiro foi importante, imponente do Flamengo, e muito pelas próprias ideias do Rogério Ceni. Mas para a temporada seguinte, né, 2021, mas que começou em março de 2021, acho que ele tinha alguns desafios colocados, né? Primeiro é criar mais consistência naquele sistema de jogo que existia, e eu acho que ele conseguiu, em larga medida, pelo menos, evoluir e ganhar consistência, especialmente defensiva. O Flamengo é um time muito ousado, e acho que com o Rogério Ceni, desde o começo, foi um time muito ousado, muito mesmo, mas era muito exposto aos contra-ataques, por exemplo. E eu acho que ele conseguiu melhorar muito esse aspecto. O Flamengo tinha uma das piores transições defensivas do campeonato, né, da Série A, e hoje tem uma das melhores, na minha opinião.
passou por um pandemônio na bola parada, realmente uma coisa de louco. Não é, as pessoas falam muito que é na bola aérea, não era muito essa questão, cara, era escanteio a questão, especificamente. Então, o Flamengo de 2020, né, com o Domenech, com o próprio Rogério Ceni, que não era o time mais seguro do mundo na bola parada, tomava gols, a cada 100 escanteios tomava 4 gols. No começo de 2021, da temporada 2021, a cada 100 escanteios o Flamengo estava tomando 11 gols. O que significa que a cada 2 jogos você vai tomar um gol de escanteio, que é um negócio absurdo, um negócio que não existe. Nem um time amador pode tomar tantos gols de escanteio assim. Então, passou por esse período de pandemônio e melhorou muito, muito. O Flamengo não toma gol de escanteio já há muitas partidas. Então, acho que é uma temporada de evolução e consistência, mas ainda com muita oscilação. Acho que não evolui assim, né? Evolui assim, dá 2 passos para frente, às vezes 3 para trás, aí 4 para frente, aí 1 para trás, e assim vai. Sim. E outro desafio que eu acho que o Rogério tinha para essa temporada, e que, para mim, é a grande crítica que eu faço ao trabalho nesse momento, é que eu acho que ele precisava, necessariamente no início dessa temporada, criar outras alternativas, outras maneiras de jogar, inclusive que encaixassem melhor com o elenco que ele tem à disposição, por exemplo, nas datas FIFA, quando ele perde Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Isla, etc. e tal. E acho que ao longo do Campeonato Carioca e da primeira fase da Libertadores, ele consolidou esse plano A, digamos assim, esse modelo principal dele evoluiu, como eu já disse, com oscilações, altos e baixos, mas evoluiu, mas não conseguiu criar plano B, plano C, etc. Então hoje, eu acho que o Flamengo é um time que tem muita dificuldade de lidar com situações diferentes dentro dos jogos, quando a coisa sai do plano. Então, por exemplo, muita gente fala de uma síndrome do segundo tempo, né? Que o Flamengo vai bem no primeiro tempo, vai mal no segundo tempo. Isso é verdade, porém, eu acho que a maioria das pessoas interpreta, na minha visão, interpreta de forma levemente equivocada. Porque a maioria das vezes as pessoas colocam essa queda numa questão física, de concentração, etc. Que eu acho que existe também. Porém, você vê que essa queda é muito mais acentuada nos jogos que o Flamengo sai vencendo no intervalo. Então, quando o Flamengo sai empatando por 0-0 ou perdendo o jogo no intervalo, volta para o segundo tempo, o adversário não consegue se impor, não consegue deixar o jogo mais equilibrado, pau a pau, etc. Mesmo no jogo contra o Fluminense, o jogo foi para o intervalo. O Flamengo foi superior no primeiro tempo, mas mesmo assim não jogou muito bem, mas foi superior. Foi para o intervalo 0-0, voltou para o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro. Não teve uma queda abrupta. E aí, ao longo do segundo tempo, a história foi se revertendo. Aí sim, acho que por uma questão física, por uma questão de concentração e também pelas substituições que eu acho que não funcionaram naquele momento. Porém, como o Rogério Ceni, acho que hoje não conseguiu estabelecer um plano B, um plano C amarrado, claro, sabe, específico, tem muita dificuldade de transformar os jogos quando os jogos ficam ruins para o Flamengo. Então, quando o Flamengo sai vencendo, vai para o intervalo vencendo, o adversário volta falando, cara, não temos mais nada a perder, perdido por 1, perdido por 10, eu vou para cima mesmo, vou ver no que dá, vou me lançar, vou jogar de maneira completamente corajosa. E às vezes kamikaze, às vezes os adversários deixam os 2 zagueiros no mano a mano contra a dupla de ataque do Flamengo e se lançam com 8 para frente. Cuiabá o Flamengo está tendo... O Cuiabá fez isso, o Fortaleza fez isso, enfim, vários times têm feito isso, e o Flamengo está tendo dificuldade nesses momentos de retomar as rédeas da partida e falar, não, beleza, agora que eu estou vencendo o Cuiabá por 1-0, não me interessa um jogo frenético, um jogo corrido, um jogo aleatório. Me interessa um jogo extremamente controlado e talvez até meio chato, num ritmo baixo e tudo mais. Então eu preciso retomar essa rédea. O Flamengo não está conseguindo fazer isso, e, ao mesmo tempo, não está conseguindo matar os jogos nessa estratégia kamikaze do adversário. Então, a LDU, por exemplo, naquele jogo que saiu perdendo por 2-0, né, no jogo lá, saiu perdendo por 2-0. No segundo tempo foi um sufoco, um calor absurdo da LDU. Cara, a LDU às vezes atacava com 8, 9 e deixava os seus zagueiros na roubada contra o ataque do Flamengo. O Flamengo não conseguia encaixar um contra-ataque, porque às vezes, beleza, o cara vem, te machuca uma vez, 2, 3, 4. Na quinta você rouba a bola, puxa o contra-ataque, faz o terceiro gol ali no caso,
você mata a estratégia do cara. O Flamengo não está conseguindo fazer isso. Então, acho que hoje é um time que tem muita dificuldade de se adaptar a circunstâncias de jogo que fogem um pouco daquilo que a gente já conhece, que está no script dos jogos do Flamengo. Para mim, nesse momento, essa é a grande crítica que eu faço ao trabalho do Rogério. Em cima disso, eu não vou dizer que é baixo rendimento, mas por que o Bruno Henrique não tem atuado tão bem igual em outras oportunidades? Se você acredita que isso é porque ele está atuando com o Pedro, é diferente de que atuar com o Gabriel, ou é apenas um momento? E sobre o substituto do Gerson, o Matheus consegue manter a posição ou o Thiago Maia ganha titularidade com o tempo? Cara, sobre o Bruno Henrique, ele é um jogador complexo, né, o Bruno Henrique, assim, acho que muita gente fica lembrando das atuações dele em clássicos, especialmente em 2019, e exigindo esse nível de atuação constante do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que oscila, tá? Sempre foi ao longo da carreira e acho que sempre foi desde a sua chegada no Flamengo, a não ser pelo segundo semestre de 2019, em que ele realmente foi muito consistente. Mas a gente precisa também entender que o segundo semestre de 2019 é que foi atípico para o Bruno Henrique, não o contrário. Ele é um jogador que oscila mesmo. E, inclusive, nesse momento, acho que tem oscilado. Fez um excelente jogo contra o Fortaleza, excelente. Um péssimo jogo contra o Cuiabá e um jogo inexistente contra o Fluminense. Assim, realmente, a partida do Bruno Henrique contra o Fluminense, para mim, entra no rol das piores partidas dele com a camisa do Flamengo, sem dúvida, mas uma das piores partidas de atacantes do Flamengo nos últimos anos, sinceramente. Foi uma partida tenebrosa do Bruno Henrique. É difícil entender exatamente qual é esse motivo de oscilação, porque, por exemplo, na televisão, toda vez que a gente vê o Bruno Henrique jogando num 4-2-3-1, por exemplo, aberto pelo lado esquerdo, e ele não vai bem, os caras da TV falam assim, claro, porque ele ia muito bem por dentro em dupla de ataque com o Gabigol. E aí agora, aberto pelo lado esquerdo, ele fica preso, ele não consegue fazer nada e ele vai jogar mal. Aí teve outro dia um jogo, não sei se foi contra o Cuiabá, enfim, não lembro qual foi o jogo, que ele jogou por dentro, numa dupla de ataque com o Pedro. Aí os caras da televisão ficaram falando assim, mas não é assim que o Bruno Henrique rende melhor, ele rende melhor aberto pela esquerda. Porra, então é qual, entendeu? Porque quando é uma, vocês falam que tem que jogar da outra, quando joga na outra, vocês falam que tem que jogar em uma. Acho sim que a presença do Pedro muda o jogo dele. Acho sim que a presença do Michael muda ainda mais o jogo dele, porque, enfim, limita um pouco os movimentos dele. Acho que o Gabigol é um cara que potencializa o Bruno Henrique, mas acho que, para além disso, o Bruno Henrique é um jogador que oscila muito e acho que precisa melhorar um pouco nesse aspecto. Precisa ser um cara um pouco mais consistente no nível de atuação. Geralmente o Flamengo, ele sofre pouco nas partidas, mas quando ele sofre, são contra os adversários que costumam ir para cima dele. E a gente pode citar aqui o Bragantino, pode citar um pouco o Cuiabá também. Agora, por exemplo, o Palmeiras não atacou, fez uma proposta diferente, só teve aquela chance com o Luiz Adriano, que o Diego Alves pegou cara a cara. Por que o Flamengo, teoricamente, assim, nas partidas, não consegue ir bem quando é muito atacado? Eu acho que entra nesse ponto que eu falei da mudança de estratégia quando o adversário está perdendo, né? Quando o Flamengo está vencendo os jogos. Porque a verdade é que quase ninguém ataca o Flamengo. Quase ninguém começa os jogos atacando o Flamengo, tá? Então, o Bragantino, que você citou, e acho que citou muito bem, é um time muito consistente, que tem um modelo de jogo muito estabelecido, que passa por controlar os seus adversários. É muito raro a gente ver o Bragantino se fechando lá atrás, fechando a casinha numa retranca. Mesmo quando está vencendo, o Bragantino, se estiver vencendo faltando 15 minutos, contra São Paulo, contra Grêmio, contra Inter, contra qualquer um, vai continuar tentando jogar e ir para cima desses caras. Contra o Flamengo, o Bragantino fez 2-2 faltando 20 minutos, fechou a casinha, meteu uma retranca e se deu por satisfeito com o 2-2. Acabou fazendo um terceiro gol, que eu acho que nem o próprio Bragantino esperava naquele momento fazer o terceiro gol, que já estava completamente tentando matar e aniquilar o jogo, inclusive se defendendo muito bem, criando muitas dificuldades para o Flamengo. O que tem acontecido é que quando o Flamengo abre o placar, aí os adversários se lançam para frente de qualquer maneira. E aí sim, eu concordo, o Flamengo tem tido muita dificuldade. No jogo contra o Fluminense, por exemplo, quando o Fluminense fez o gol, o comentário da televisão foi: o Fluminense é premiado pela coragem. Só que, ora, o Roger ficou 75 minutos apenas se defendendo, sem tentar nem passar do meio de campo. Sabendo que nos minutos finais, e a gente sabia, tá? Quem acompanha os jogos do Fluminense sabia que ele ia fazer isso, quem acompanha os últimos Fla-Flus sabia que ele ia fazer isso.
que nos últimos 15 minutos ele ia botar pulmões novos ali, ia botar a garotada para sair na correria quando o Flamengo já tivesse mais desesperado. Então, por que eu acho... Eu concordo que a estratégia do Roger funcionou. E a estratégia era segurar o Flamengo por 70 minutos, porque depois desses 70 minutos o Flamengo ia cansar mais e ia estar mais desarrumado taticamente, porque ia estar tentando a qualquer custo fazer um gol. Com isso, o Flamengo ia se abrir mais a possibilidade de contra-ataque, então eu boto a minha molecada para correr em cima da defesa do Flamengo, enfim, e vou desse jeito. Agora, não dá para chamar de estratégia corajosa, né? Não dá para dizer que é um cara que foi para cima do Flamengo. Não foi para cima do Flamengo. Ele apenas se defendeu por 70 minutos e nos 20 minutos finais ele tentou dar uma última estocada. Ótimo, maravilhoso para o Roger. Acho que foi uma estratégia corretíssima e que deu certo com méritos. Porém, acho que a gente tem que separar as coisas. Acho que o Fluminense não atacou o Flamengo, assim como o Palmeiras não atacou o Flamengo até tomar 1-0. O Bragantino não atacou o Flamengo no momento que fez o 2-2, né? E conseguiu. E o Bragantino, na verdade, ele abriu 1-0 num gol, enfim, com muita sorte. O próprio Aderlan, que fez o gol, falou que nem tentou fazer o gol. O Flamengo virou o jogo e o Bragantino empatou de novo 3 minutos depois. Então o Bragantino nunca esteve atrás do placar naquele jogo, né? Nunca precisou ir muito para cima do Flamengo, só nesses 3 minutos ali entre a virada e o empate. E depois ficou só se defendendo. O Fortaleza, por exemplo, e o Cuiabá foram perdendo para o intervalo e aí sim voltaram para o segundo tempo indo para cima do Flamengo. E eu nem acho que nenhum desses times, porque a gente está tão acostumado a ver o Flamengo dominando que a gente olha para aquele jogo contra o Fortaleza, para aquele segundo tempo contra o Fortaleza, para aquele segundo tempo contra o Cuiabá, a gente fala, nossa, só dá Fortaleza, ou só dá Cuiabá. Nossa, que pressão. Torcedor do Flamengo, coração saindo da boca. Se a gente olhar friamente esses segundos tempos, não foi um domínio do Fortaleza, não foi um domínio do Cuiabá, mas foi um jogo muito mais equilibrado, muito mais pau a pau, muito mais que qualquer coisa poderia acontecer do que a gente está acostumado ou do que tinha sido o primeiro tempo. E aí, quando o Flamengo enfrenta esses times e qualquer coisa pode acontecer, é óbvio que isso é bom para Fortaleza e para Cuiabá. Não é bom para o Flamengo, porque afinal o Flamengo é um time que tenta controlar os jogos e no jogo que está controlado não é qualquer coisa que pode acontecer. Theo, no seu canal você traz uns debates que são bem interessantes e explica conceitos do futebol, e aqui eu também gostaria que você explicasse, né? O primeiro é o conceito da simetria, que você falou do Jorge Jesus e do Ceni. Gostaria que você falasse novamente sobre isso, se você tiver outros exemplos também. Tá, a gente está muito acostumado a ver times simétricos, né? Só que eu estou dividindo o conceito de simetria em 2 ideias muito diferentes, assim, radicalmente diferentes, na verdade. O que eu chamo, quando eu digo simetria, o que eu quero dizer, né? Se a gente dividir o campo longitudinalmente, ou seja, traçar uma linha imaginária de um gol ao outro, né? Tem o lado direito e o lado esquerdo do campo, o time é simétrico se tudo que acontece do lado direito é igual ou minimamente igual ao que acontece do lado esquerdo. Mas existem 2 maneiras muito diferentes de pensar a simetria, porque a gente tem posicionamento dos jogadores e a gente tem regras de ação para cada jogador. O que são regras de ação? Por exemplo, eu jogo com uma linha de 4 e aí eu tenho um lateral que sobe muito quando meu time ataca e um outro lateral que não sobe tanto, né? Ou eu tenho um lateral que ataca a profundidade nos contra-ataques, mas quando o time está posicionado atacando, ele não faz tanto isso. Essas são as regras de ação dos jogadores, né, que constituem a função que o jogador faz em campo. E o Jorge Jesus e o Rogério Ceni, eu acho que são exemplos muito interessantes para falar sobre o conceito de simetria, porque eles pensam... Os 2 times, o Flamengo do Jorge Jesus e o Flamengo do Rogério Ceni, podem ser considerados times simétricos. Porém, eles são completamente diferentes no sentido da simetria, são até meio opostos. Por quê? O Jorge Jesus, ele tinha regras de ação simétricas, ou seja, todas as regras que regiam a movimentação do lateral direito também regiam do lateral esquerdo. O meia-direita se movimentava mais ou menos igual ao meia-esquerda, o atacante pela direita igual ao atacante pela esquerda, os zagueiros, etc. Porém, essas regras de ação dependiam do lado da bola. Isso significa que o posicionamento dos jogadores, na maior parte do tempo, não era simétrico. O que eu quero dizer com isso? Se a jogada saísse pelo lado esquerdo, o lateral esquerdo, que era o Felipe Luiz, ficava bem aberto e o lateral direito vinha mais por dentro. O meia esquerdo se aproximava para jogar e o meia direita flutuava até o centro. O atacante pela esquerda podia sair para o lado, podia atacar o fundo, podia atacar a entrelinha, né, explorar a entrelinha, podia atacar as costas,
e o atacante pela direita virava um centroavante. Se a jogada saísse pelo outro lado, tudo se espelhava. Isso significa que se você tirasse uma foto do Flamengo a qualquer momento, o time não estava posicionado simetricamente, porque você ia ver o lateral direito aberto e o lateral esquerdo fechado, ou o lateral esquerdo aberto e o lateral direito fechado. Mas isso dependia do lado da bola, na verdade. Então, por isso, eu acho que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, o Flamengo de Jorge Jesus era movimentação total. Os caras trocavam de posição a todo momento. Isso não é verdade, mas por que isso parece verdade? Porque se eu vejo os melhores momentos do jogo, eu vejo ora o Everton Ribeiro aberto pelo lado direito, ora ele caindo por dentro. Ora o Arrascaeta aberto pelo lado esquerdo, ora caindo por dentro. Ora o Felipe Luiz chegando no fundo, ora ele um pouco mais afunilado. Ora o Gabigol bem aberto pelo lado direito, ora como centroavante. Mas o que acontece é que as regras de ação do Gabigol e do Bruno Henrique, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, do Rafinha e do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio e do Mari, eram simétricas, tá? Não eram exatamente iguais, mas dá para considerar simétricas. O outro lado da moeda é o Rogério Ceni, que tem regras de ação completamente assimétricas em busca de desenhos simétricos no campo. Então, o que ele faz? O lateral direito sobe muito e o lateral esquerdo fica preso. Então, a regra de ação que rege o lateral direito e o lateral esquerdo são completamente diferentes. Mas, como esse cara subiu aqui pela direita, o que ele faz? Ele abre o atacante pela esquerda para o lado. E aí o atacante pela direita vem por dentro. Aí o meia pela direita cai mais por dentro. E aí o meia pela esquerda faz uma movimentação um pouco diferente junto com o atacante pela esquerda. Se você tirar uma foto do time a qualquer momento, esse time é simétrico. No desenho. Por quê? O Isla vai estar aberto pelo lado direito e o Arrascaeta ou o Bruno Henrique vão estar abertos pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro vai estar um pouco mais por dentro, vindo da esquerda para dentro, e o Arrascaeta pode estar fazendo esse mesmo movimento do outro lado, ou o Bruno Henrique, enquanto o Gabigol vai estar centralizado. Na defesa, na saída de bola, você vai ter o Arão saindo pela direita e o Felipe Luiz saindo pela esquerda, com o Rodrigo Caio centralizado. Os desenhos, eles são simétricos, mas as regras de ação entre Gabigol e Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Isla, Felipe Luiz, Arão, Rodrigo Caio, são absolutamente assimétricos. O Felipe Luiz tem até uma entrevista, se não me engano, no Jornal Globo, que ele fala que ele às vezes tentava mudar a posição, ir mais para o ataque, o Jorge Jesus pedia para ele recuar, né? E ele discutia com ele sobre isso. Ele fala que em algum momento ele preferia jogar por dentro, né? Ele achava que ele podia vir jogar mais por dentro com o Jorge Jesus. E em alguns momentos, de fato, ele fazia isso. Mas era muito também uma leitura do próprio Felipe Luiz, porque nenhum time é perfeitamente simétrico por um simples fato. Nenhum jogador é igual ao outro. Então, se você tem Rafinha e Felipe Luiz como laterais e você dá as mesmas regras de ação para eles, evidentemente eles vão interpretar cada situação de jogo de outra maneira, né, de maneira diferente. Então, se o Rafinha estiver num mano a mano, por exemplo, pela ponta, ele talvez queira ir no fundo para cruzar. Se o Felipe Luiz estiver no mesmo mano a mano na outra ponta, ele não vai querer a explosão do fundo, mas ele pode tentar uma jogada por dentro. Então, as jogadas que acabam saindo vão ser diferentes, apesar das regras de ação, das funções que eles cumprem, serem muito similares. Você também falou sobre zagueiro canhoto e citou o exemplo no Espírito Santo. Aqui no Brasil isso tem crescido bastante, até da base tem feito uma exigência maior. Gostaria que você falasse novamente sobre isso. E tem outro fator. O Flamengo, campeão de 2019, além de ter um zagueiro canhoto, ele tinha um lateral esquerdo, é claro, e no meio ele tinha o Everton Ribeiro e o seu atacante também era canhoto. Metade do time, assim, sabia jogar com a perna esquerda. Sim, eu até falo isso, né, no vídeo da simetria, que o Flamengo tinha essa estranha simetria também, que ele tinha na linha, o Diego Alves é canhoto, mas dos 10 jogadores de linha eram 5 destros e 5 canhotos, e divididos em 5 duplas. Então você tinha Rafinha e Felipe Luiz, os 2 laterais, um destro e um canhoto. Rodrigo Caio e Pablo Mari, os 2 zagueiros, um destro e um canhoto. Arão e Gerson, os 2 volantes, um destro e um canhoto. Everton Ribeiro e Arrascaeta, os 2 meias, um destro e um canhoto. Gabigol e Bruno Henrique, os 2 atacantes, um destro e um canhoto. Então o Flamengo ainda era simétrico dessa forma. Eu acho que o zagueiro canhoto, ele, enfim, tem 1 milhão de pequenos detalhes que ajudam no momento com bola, porque ele tem ângulos de passe melhores para dar a saída de bola pelo lado esquerdo. Então, quando eu falo um zagueiro canhoto, é um zagueiro canhoto jogando do lado esquerdo. Sim. E aí as pessoas perguntam, mas isso não vale também para o zagueiro destro jogando do lado direito? Sim, é o mesmo tipo de vantagem que você cria.
Só que a diferença é que 90% das pessoas são destras. Então, mais ou menos 90% dos zagueiros são destros. Vai, um pouquinho menos, mas enfim. O que significa que é muito comum você ter um destro jogando do lado direito da zaga, um canhoto jogando do lado esquerdo. Não é tão comum assim. Mas hoje já é muito valorizado no futebol. Por quê? Porque entende-se que se eu tenho 2 zagueiros do mesmo nível, um destro e um canhoto, para jogar do lado esquerdo, possivelmente só o fato do cara ser canhoto vai dar uma vantagem a mais, vai contar um pontinho a mais, porque ele tem esses ângulos de passe melhores para saída de bola. Não lembro se você já falou isso assim no canal, acho que eu não vi ainda, nem no Twitter, mas aqui no Brasil a gente tem um debate muito grande sobre intensidade. E cada pessoa fala uma coisa diferente, não tem uma conclusão exatamente do que é. E em cima disso, você postou um vídeo recentemente do Ozil, né, com melhores momentos no Arsenal, e ele era um jogador que as pessoas falavam que não tinha intensidade. E se você assiste um jogo do Arsenal, ou até da Alemanha, o que o Ozil mais tinha dentro do jogo era simplesmente a intensidade de criar jogadas e tal. Em cima disso, gostaria que você falasse um pouco o que você acha sobre esse tema. Eu acho que o tema da intensidade é muito importante, é um conceito muito relevante no futebol, especialmente no futebol atual, porque a gente vive o momento do futebol, né, no futebol mundial. A gente vive o momento da pressão pós-perda, da marcação-pressão. Então, o jogo de futebol se tornou um eterno jogo de gato e rato, de o time pressionando e o outro tentando sair da pressão. Então, quem pressiona melhor e quem sai melhor da pressão é quem leva vantagem hoje em dia. E a intensidade é um fator preponderante para que esse tipo de futebol seja jogado. O que eu acho é que no Brasil a gente costuma fazer muito isso, né? Pegar termos novos e simplesmente traduzi-los como termos que já existiam antes. Então a gente pega, sei lá, começa a se falar em transição, aí o cara meio que entendeu que transição pode ter a ver com contra-ataque, ele começa a usar, simplesmente ele para de usar o termo contra-ataque e passa a usar o termo de transição, sem uma compreensão mais profunda de o que é a ideia de transição e quais são as nuances a mais que ela traz para uma análise para além da ideia de contra-ataque. E eu acho que a intensidade passa por isso hoje, naquela análise mais rasa possível, mas que a gente vê muito no futebol brasileiro, que é do faltou raça, teve raça, não teve raça, não sei o quê. Então, hoje em dia, o time não teve intensidade, virou só um jeito bonito e moderno de falar: o time não teve raça, o time não correu pra caralho, o time não sujou o calção, que é uma crítica que a gente escuta desde que o mundo é mundo, entendeu? E que às vezes é relevante, às vezes faz sentido, muitas vezes não faz nenhum sentido. Muitas vezes as pessoas falam faltou raça, e o que menos faltou foi raça. Faltou organização, faltou qualidade, faltou concentração, mas não faltou raça. Eu acho que o intensidade caiu nesse lugar. As pessoas usam como se fosse simplesmente um sinônimo para raça, né? Para me jogar na bola. Quando, a meu ver, pelo menos, não é isso. Mas tem sim a ver com realizar mais ações no jogo num determinado período de tempo e realizar as ações com maior tônus, né? Porque uma coisa é eu dar um piquezinho aqui, dando um Cooperzinho. Outra coisa é eu dar esse mesmo pique, chegar do ponto A ao ponto B em máxima intensidade, né? Em alta intensidade. Então, quando eu, pelo menos, quando falo que esse time tem muita intensidade, ou faltou intensidade, etc., passa por um aspecto físico, mas passa por um aspecto de ritmo também, de exercer muitas ações dentro do campo, defensivamente ou ofensivamente, dentro de um certo período de tempo, de ocupação dos espaços, sempre dando pressão no centro do jogo, sabe? Fazer o jogo se movimentar de uma maneira quente, né? A intensidade, para mim, tem um pouco a ver com isso. Theo, sempre no final de cada entrevista eu peço para a pessoa indicar um livro, né? E você escreveu um. Então, além da indicação, gostaria que você falasse como foi escrever sobre o Flamengo 2019. E no seu livro tem um prefácio do Everton Ribeiro. Gostaria de falar sobre os dois, no caso. Sim, cara. Eu tenho ele aqui, só para confirmar. Boa, boa. Cara, foi uma experiência nova, assim, e fantástica, né? Eu já tinha, durante 2 anos, eu administrei uma editora. Meu pai tem uma editora, ele teve que se afastar por 2 anos e eu fiquei à frente da editora, então eu já conhecia um pouquinho do mercado editorial.
mas escrever um livro é uma experiência única, né, eu diria, muito diferente. E foi um trabalho interessante porque o texto do livro, como um todo, nasce no Twitter, mas ele não é o texto do Twitter. Então, o que eu sempre digo é que quando a gente vai fazer uma adaptação de uma obra, por exemplo, um livro que vai virar um filme, você tem que fazer certas mudanças que são naturais pelo meio que você está representando aquelas ideias. Por exemplo, num livro eu consigo muito facilmente, num livro de ficção, né, eu consigo muito facilmente mostrar o que está acontecendo dentro da cabeça dos personagens. Mas eu não consigo, por exemplo, esconder muito bem a face de um personagem, porque, afinal de contas, eu vou ter que descrever essa face em algum momento, e se eu não descrever, fica claro para o leitor que eu estou fazendo algum tipo de jogo ali com ele. Então é mais difícil, por exemplo, fazer a ambientação num livro do que num filme. O filme é exatamente o oposto. Eu tenho muita facilidade de fazer uma ambientação, de passar mensagens pelo ambiente, inclusive de esconder mensagens nesse ambiente, mas eu tenho dificuldade de mostrar o que se passa dentro da cabeça das pessoas, a não ser que tenha uma narração, etc. e tal. Então você sempre vai ter que fazer adaptações. Eu acho até engraçado as pessoas que dizem assim, tal filme não é bom porque mudou umas coisas do livro. Óbvio que mudou, tem que mudar, né? E o Twitter e o livro, apesar de serem mídias escritas, o que acabou ficando muito claro para mim é que são mídias muito diferentes, assim, que eu passei por um processo de adaptação também de todos os textos. Então, eu digo que 80% do conteúdo do livro é novo, é inédito, apesar de 70% dos textos, mais ou menos, 60%, 70%, já terem uma base escrita previamente e lançada no Twitter ao longo do campeonato de 2019. E foi uma experiência legal porque eu acho que o livro acaba servindo como documento histórico também, né? Eu acho que muita gente, agora já passado 1 ano e meio, enfim, é pouco tempo, mas muita gente eu já vejo voltando no livro, sabe? Tentando relembrar os jogos a partir do livro e tal. Então eu acho que marca, né, um momento no tempo que é importante, que é bacana, que para mim foi super grande. E o prefácio do Everton, cara, foi uma ideia maluca de um amigo meu que falou, porque você não convida o Everton para escrever. Eu acho o Everton um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, que tem maior capacidade crítica, né, e capacidade de leitura de jogo e tudo mais. Então achei que poderia ser interessante. Eu fiz o convite, ele topou. Então tem um prefáciozinho, ele contando nas internas como era o dia a dia com o Jorge Jesus, como era esse time do Flamengo e tudo mais. Isso aí. Valeu, Theo. Muito obrigado pela entrevista e pelo conhecimento de sempre. Que é isso, tamo junto.